Ao som de Arerê, o Inter vai jogar a Série B. A noite terminou em paz lá em São Januário. Vambora! A noite terminou em paz lá em São Januário. O Vasco aplicou uma goleada histórica 5-1 contra o Internacional e cravou a sua permanência na Série A. O Vasco chegou agora a 45 pontos em 36 jogos, abriu 6 pontos de diferença para o Vitória. Mesmo que o Vitória vença e saia da zona do rebaixamento, a distância vai continuar ali, de certo modo, confortável, tranquila. São 4 pontos de diferença. E o Vasco tem 3 vitórias a mais do que o Internacional, Santos, e tem 4 vitórias a mais do que o próprio Vitória. Matematicamente, o Vasco não está salvo do rebaixamento. Lógico que não. Mas a gente sabe que a tendência é que o 17º faça 44 pontos. Se o 17º fizer 45, não vai ultrapassar o Vasco, justamente pelos critérios de número de vitórias e também pelo saldo de gols. O saldo do Vasco é de 2, o saldo do 17º é de menos 16. Então, sempre que a gente fazia as análises aqui do Vasco em relação à briga para não cair, a gente apontava, o Vasco tem que abrir o olho. Porque se o Vasco perder os próximos 3 jogos, ou somar um ponto nos próximos 3 jogos, o Vasco pode cair para a Série B. E era uma sequência de um confronto direto contra o Internacional, depois pegava o Mirassol em São Januário, e na última rodada pegava o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então, no cenário mais catastrófico, o Vasco poderia cair para a Série B. Mas a tendência é que não caísse. Era que pelo menos empatasse ontem contra o Inter e pelo menos empatasse contra o Mirassol. Chegava a 44 e pelos critérios de número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, o Vasco iria ficar na Série A. Nem que fosse com muito sacrifício, com muita preocupação, com muita ansiedade, com muito desespero, com muito terror, o Vasco iria ficar na Série A. Tava bem claro isso aí para todo mundo. Então assim, resultado excelente pro Vasco, para mim carimbou hoje a permanência na Série A. E o Internacional? O Internacional tá com 41 pontos e perdeu posição pro Santos ontem, porque o Santos venceu do meu Sport 3-0, fora o vareio de bola. Neymar humilhou o Sport com o joelho podre, abriu 3 gols de saldo ali a mais pro Santos, que tava com saldo de menos 14, e o Inter, que tava com saldo ali nem tão ruim assim, né? Tava com saldo de menos 8, foi para um saldo de menos 12. Se o jogo terminasse 2-0 para o Vasco, 2-0 para o Santos ficaria na 16ª posição e dependia do Vitória hoje, do Vitória empatar ou perder para o Santos continuar fora da zona do rebaixamento. Como o Santos meteu 3-0 no Sport e o Vasco meteu 5-1 no Inter, o Santos pulou o Internacional na classificação por causa do saldo de gols. O Santos está com saldo de menos 11 e o Inter com saldo de menos 12. E aí é o seguinte, vamos para o contexto, né? Agora o Santos só depende das suas próprias forças. Se o Santos ganhar o próximo jogo do Juventude e ganhar o último jogo contra o Cruzeiro, Juventude já está rebaixado matematicamente. Empatou ontem contra o Bahia, 1-1, tá com 34 pontos. Se ganhar tudo vai a 40. O 16º já tem 41. Juventude está rebaixado matematicamente. Se o Santos ganhar os próximos 2 jogos, ele não precisa depender de ninguém. E eu tô colocando esse ponto aqui porque o Santos, se o Inter não tomasse a goleada, o Santos não ia ter que depender só das suas próprias forças. O Santos ia ter que torcer para que o Vitória tropeçasse, o Inter tropeçasse, e aí sim, o Santos poderia ficar na Série A. Agora, só depende das suas próprias forças, como a gente já falou. O Santos pega o Juventude rebaixado e o Cruzeiro com a base, porque vai focar na semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, o Santos, no mínimo, soma 4 pontos nos próximos 2 jogos, ou 3 pontos, vai chegar a 44 e acredito que carimba sua permanência também nas próximas rodadas. Bom, e aí, qual é a leitura que a gente tem para fazer aqui com o desenrolar dessa rodada, que nem acabou ainda? O Vasco ficou. Quem tem de 45 para cima não cai mais. Então a disputa agora é do 14º até o 18º. Antes de começar a rodada, era do 13º ao 18º, porque o Vasco ainda estava no bololô. O Internacional que abre o olho.
Agora vai pegar o Bragantino, aliás, vai pegar o São Paulo na Vila Belmiro. E na última rodada, o Internacional enfrenta o Bragantino no Beira-Rio. Eu não tô aqui no modo de cravar que o Inter caiu pra Série B não, tá, gente? Por quê? Porque ele tem um jogo ainda contra o Bragantino. Se ele ganhar esse jogo, vai a 44. Eu não sei se o Ceará chega a 44. Eu não sei se o Vitória chega a 44. Pode chegar sim ou não, aí é aguardar. E também o saldo de gols, né? Ainda assim, o saldo do Vitória é pior do que o saldo do Inter. E o Inter tem uma vitória a mais. Então, ainda o Inter tem um cenário que dá para permanecer na Série A, mesmo se o Vitória ganhar o jogo de hoje. Aliás, se ganhar hoje fica bem preocupante a situação do Inter, tá? Mas, cara, ainda dá para ficar. Empatando o jogo, ganhando outro, eu acho que o Inter fica. Se chegar a 45, acredito que fica. É bom torcer hoje pro Vitória empatar ou perder pro Mirassol. Se o Vitória ganhar, o caldo começa a azedar. E se o Ceará pontuar contra o Cruzeiro, aí o caldo já tá indo pro espaço, viu? Azedou e o Inter pode cair de fato pra Série B, ou melhor, deve cair de fato pra Série B. Bom, meus amigos, seguinte. Primeiro, deixa eu trazer aqui pra vocês os gols, né? De Vasco 5, Internacional 1. Vareio, massacre, totó. Eu imagino como é que deve estar Renata Fã nesse momento, hein? Bom, a torcida do Vasco tá em festa, né? Tá feliz. Porque o time ontem pelo menos escapou matematicamente, ainda não, mas pela tendência que o Vasco escape. Já faz 1-0 com 1 minuto e meio, com um golaço de Andrés Gomes, com o erro de Brian Aguirre na origem. Ele consegue se desvencilhar da marcação e finalizou na gaveta. 1 minuto e meio de jogo, irmão. O 2-0 do Vasco veio no belíssimo lançamento de Cauã Barros. Paulo Henrique domina com maestria, solta para Ryan e com a maior tranquilidade e naturalidade do mundo. A defesa do Internacional não pressionou Ryan, chutou é gol, o Rocher não consegue fazer uma grande defesa e o Vasco já faz o 2-0. E assim, teve bola no travessão de Coutinho, teve gols perdidos do Vasco cara a cara, Rocher teve que fazer algumas defesas. Cara, o justo no primeiro tempo já era uns 4-5-0. Nos primeiros 25 minutos de jogo, foi um atropelo do Vasco para cima do Internacional. Mas na reta final do segundo tempo, aos 33, 35 até os 47, o Inter foi crescendo no jogo, a chuva foi apertando, apertando, apertando. O Inter foi crescendo até que Ricardo Matias fez o primeiro gol no cruzamento ali, a bola foi desviada por ele e o Internacional diminuiu a partida, né? Aí teve aquela chuva toda, o jogo ficou paralisado. Olha a passividade de jogadores do Inter. Bizarro, né? Aí, ó, o jogo ficou paralisado por um bom tempo em São Januário, mais de 1h30. Aí você pensa, pô, 2-1, Inter deve voltar pro segundo tempo com energia, com garra, com raça. Voltou sim, voltou com raça sim, com certeza. Tomou 3-1 rápido, com 1 minuto e meio do segundo tempo. Já tomou ferro forte. E o Vasco tem um bom time, cara. O Vasco tem um excelente time. Voltando a jogar 70% do que já jogou na Série A, o Vasco ia ganhar do Internacional. Faz o 3-1 rápido com o Ryan, faz o 4-1 com o Cauã Barros, que fez mais uma vez uma excelente partida. E o 5-1 vem ao natural também, na jogada de transição. O Vasco consegue matar o jogo, liquidar a parada. E o Internacional... Não foi nem com o Ryan, foi mal. Foi com o Nuno Moreira, né? Já tô perdendo as contas, tá, irmão? Foi com o Nuno Moreira. Paulo Henrique solta pra Nuno. Ele cruza a bola na grande área e Rocher, mais uma vez, com uma falha bizarra, não consegue fazer uma defesa no lance relativamente fácil. E o Inter tomou 5-1, tá? Bom, vareio de bola, totó. O Inter que se cuide, que abra bastante o olho, que tem riscos significativos de queda para a Série B. Excelente jogo do Vasco. No final das contas, o Vasco estava em crise sim, porém tem um time melhor do que o Internacional. E pelo que já apresentou na Série A, na média, é muito melhor do que a média do próprio Internacional. Então, no final das contas, entre aspas, acabou dando a lógica, tá? Escapou da Série B. E o meu Sport, hein? Eu vou ter que linkar aqui o meu Sport nesse momento, porque mais uma vergonha ontem na Vila Belmiro, né? Primeira vez que Neymar fez um gol contra o Sport na Vila Belmiro. Ele fez um gol, deu assistência e o Sport ainda foi beneficiado pela arbitragem. Se não fosse a arbitragem, o Sport ia tomar uns 5, 6, 7 ontem na Vila Belmiro. Ia ficar ainda mais feio para o Sport. O nível de atuação nojenta desse grupo de jogadores nojentos e incompetentes, inqualificáveis. E a fragilidade do Sport taticamente, comandada pelo senhor grande, ilustríssimo César Lucena. O time do Sport é extremamente desorganizado, é passivo, é moroso em campo, gente. Como a gente já vem falando, é o saco de pancadas. E agora vamos pegar o Bahia na Fonte Nova. A gente fez 6-0 lá em 2023, né?
Pois bem, existe o risco do Sport ser humilhado contra o Bahia e tomar 6-0 também. Vocês não estão vendo as atuações do Sport não, gente? Neymar com o joelho podre humilhou a zaga do Sport todinha. Beleza, Neymar é craque, é diferenciado, tudo certo, todo mundo já sabe, é gênio da bola. Mas com o joelho podre, com infiltração, ele humilhou a gente, a nossa defesa inteira. Humilhou Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Rafael Thierry, fez filinha, cuspiu na nossa cara, entre aspas, né? De forma figurativamente falando. Vocês acham o quê? Vocês esperam o quê contra o Bahia? Eu espero uma goleada. Espero que seja só de 3-0, 4-0 e que os jogadores tenham um mínimo de dignidade para perder de pouco. Porque vamos perder para o Bahia. O Sport vai fazer a pior campanha da história de Pernambuco na era dos pontos corridos. O Sport tem 17 pontos apenas. Sabe qual foi o outro time que teve 17 pontos na história dos pontos corridos? O América do Natal. E o pior time foi a Chapecoense com 15 pontos. A gente é o segundo pior time da história dos pontos corridos. É esse nível que a gente chegou. A pior campanha da história de Pernambuco foi o Náutico com 20 pontos. Você acha que o Sport vai ganhar um jogo e empatar outro nos últimos 2 jogos? Vai não. Vai tomar uma goleada contra o Bahia e vai perder para o Grêmio na Ilha do Retiro. Por causa dessa gestão nefasta de Yuri Romão. E aí, mais um recorde negativo que o Sport vai quebrar. Para quem não sabe, o Sport já emendou 9 derrotas consecutivas de lá para cá. Tomou 8-1 do Flamengo no agregado, 5 na Arena, 3-0 no Maracanã. Tomou vareio de bola recentemente do Vitória. Tomou vareio de bola de Juventude. 5-1 no agregado contra a Vitória e Juventude. Tomou agora 3-0 do Santos no Neymar. Vencendo a batida do Sport com César Lucena, né? É um time que toma uma média de 3 gols por partida. E eu falei, vai perder. E faz um gol por jogo de média. Na média, o Sport perde jogos por 3-1, sob o comando técnico de César Lucena. Toma o triplo de gols que faz. Esse é o Sport de César Lucena. É uma terra arrasada por completo. Mais um recorde negativo que o Sport deve quebrar é o seguinte. Lá em 2009, o Sport tomou 71 gols, quando caiu para a Série B na lanterna. Esse ano, a gente tem 69 gols sofridos. A gente, no mínimo, vai tomar uns 74, 75 gols. Vai tomar pelo menos uns 3 do Bahia, uns 3 do Grêmio. E vai cair com a pior campanha da história do clube, a defesa mais vazada da história do clube, o ataque que menos fez gols, tudo, uma terra arrasada por completo, tá, gente? É assim que o Sport cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem o símbolo da atuação negativa, ridícula, foi Matheus Alexandre. O Santos fez proposta, 11 milhões de reais. Caixinha vetou, treinador do Santos. O que é que Pepa fez quando o Sport fez proposta de 9 milhões de reais para o Matheus Alexandre? Oxe, vem embora, meu amor. Amo você. Você vai fazer história aqui no Sport. Só se for a história da chacota, a história da piada. E aí é o trabalho do Pepa, que muitos ainda defendem ele aqui no canal. Aparece uma galera para defender esse trabalho nojento de Pepa, essa merda de trabalho. Ah, o elenco é ruim, Pepa era bom. Ele é que montou essa merda de elenco. O elenco montado para ele que ele não conseguiu em momento nenhum dar resultados e fazer com que o time jogasse bola, fosse competitivo. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem com a minha cara. A culpa dessa campanha ridícula muito se passa por Pepa e Guilherme Falcão, tá? Lógico, tem todo o contexto, lógico, de Yuri Romão, o Inominável, o grupo de jogadores como um todo também faz parte, com certeza absoluta, dessa campanha ridícula. Mas o senhor Pepa e o senhor Guilherme Falcão, lógico, capitaneados pelo Yuri Romão, com certeza é o trio parada dura que afundaram o Sport nessa situação. Dá pena, os adversários têm pena do Sport, porque é o saco de pancadas da Série A. É isso aí que se transformou o Sport, infelizmente, tá? Bom, eu fico por aqui por enquanto, tá, rapaziada? Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Tamo junto.